Boa noite, a paz do Senhor Jesus, bem-vindo ao nosso canal do YouTube Resgatando Vidas. Pastor Cláudio aqui do Ministério Atos 2, Feira de Santana, Bahia. Você que não está inscrito no nosso canal ainda, não perca tempo, se inscreva, curta, compartilhe esta mensagem para que chegue ao maior número de pessoas, para que possa alcançar as almas, para que possam ser tocadas pela mensagem do Senhor. Hoje mais uma parte, de Lucas 15, e hoje nós iremos estar falando do filho pródigo, o encontro dele com o pai. Eu irei finalizar esta série com uma live, onde vai abranger todo o capítulo, falando exatamente das três histórias. Mas hoje, Lucas 15, verso de número 20, e este versículo é o versículo chave, que diz o seguinte: então levantando-se foi para seu pai. Quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo o abraçou e o beijou. Que mensagem profunda, embora seja apenas um versículo, mas porque eu não posso me demorar, então eu quero trazer em poucas palavras uma explicação do que está acontecendo dentro deste versículo. A história do filho pródigo você já conhece, que esse pai, Jesus está falando ali, tratando ainda com fariseus e mestres da lei, porque eles murmuravam, porque Jesus se assentava com pecadores e ainda comia com eles. Então Jesus vai estar mostrando para eles, através dessas histórias, qual a importância dele estar ali. Ele começa a ensinar e chega na história do filho pródigo. A Bíblia diz que um pai tinha 2 filhos e o mais moço deles pediu a sua herança. O pai não tinha obrigação de dar herança, porque a herança é só após a morte do pai. Mas o pai não se negou, entregou a herança a esse filho, e a Bíblia diz que depois de alguns dias aquele moço pegou a sua herança e foi embora para uma terra distante. Nesta terra ele começa a viver dissolutamente, responsavelmente, e vai gastando tudo aquilo que o pai lhe entregou. Porque quem sai da casa do pai, ele sempre leva uma herança, ele sempre continua com os dons, aquilo que Deus deu para ele. Quem sai da presença do Senhor, ele ainda continua com os dons, mas só que há um tempo em que estes dons vão ficando esquecidos e adormecidos. Então esse filho aqui, ele começa a gastar a sua herança dissolutamente, responsavelmente, e ali chega determinado momento em que acabou tudo, gastou tudo. A Bíblia diz que houve uma fome naquela terra, e aquele jovem agora está passando necessidade, longe de casa. Agora provavelmente ele já não tem mais amizade, porque enquanto ele estava com a herança, tinha muita gente ao redor. Agora ele está passando até fome. A Bíblia diz que um homem vai pegar e vai enviar para tomar conta dos porcos dele no campo. E ali aquele jovem que tinha alimento bom em casa, que tinha amor, que tinha cuidado, que tinha dormida, ele vai desejar comer os mesmos alimentos dos porcos. Ali eu creio que o Espírito Santo toca nele, ele lembra da casa do pai, e ele vai lembrar que até os trabalhadores lá são bem tratados. E ele vai dizer: eu vou levantar-me e irei ter para com meu pai, e dir-lhe-ei que pequei contra o céu e contra ele. E vai desejar ser tratado até como um servo, porque ele não se acha digno de ser filho mais. A Bíblia fala que esse jovem cai em si e volta agora para a casa do pai. Aí chega no versículo de número 20, e aí é o que você vai entender agora. Nós vamos observar que o texto vai dizer que enquanto esse jovem estava longe, o seu pai o avistou, porque o pai nunca perdeu a esperança do filho retornar. Ele avista de longe. Agora olha aqui a coisa interessante. A Bíblia diz que o pai, movido de uma íntima compaixão, correu ao encontro do pai. Eu quero que você saiba que quando nós vamos estudar na cultura judaica do primeiro século, um patriarca, ou seja, um chefe de família, um ancião, ele nunca corria em público, era vergonhoso. Imagine, olha o que Jesus está tratando aqui. Um ancião que saiu correndo ao encontro de um filho, porque um homem de posição, ele andava devagar e com compostura.
Você vai ver, se você assistir alguns filmes aí de época, você vai observar a maneira como os anciãos andam, patriarcas, de uma maneira com compostura. Então, nós vamos observar que o texto diz que ele corre, só que para correr, esse pai precisava levantar as suas vestes e expor as suas pernas, o que também era vergonhoso em público, expor os seus pés, as suas pernas. Mas esse pai, ele corre. Então nós vamos observar que é um outro ato que estava colocando ele de uma maneira vergonhosa. Esse pai não está se preocupando em correr, em estar mudando a sua compostura. Esse pai não está preocupado em expor parte do seu corpo, levantando as suas vestes. E nós vamos observar que ainda tem outro detalhe, porque o texto vai dizer que o filho, ele perdeu a sua herança em uma terra longínqua. E a cultura judaica vai nos ensinar que quando um filho judeu, ele gastava a sua herança com gentios, a comunidade judaica, quando aquele jovem estava voltando, ela pegava um pote de barro e quebrava ali diante dele. Quebrando ali aquele ato, declarava aquele filho cortado por definitivo da sua família. Observe que tem algo para acontecer aqui no retorno deste filho. E o pai conhece a cultura. Jesus conhece a cultura judaica. Você vai entender o que esse texto está dizendo. Então o pai aqui, ele não está correndo apenas por saudade, mas na realidade o pai está correndo para chegar antes da comunidade, para que a comunidade não execute o ato de quebrar e cortar de vez aquela comunhão. Aquele ato iria pôr o fim naquele relacionamento. Ele seria cortado como filho daquela família. Então o pai, ele abriu mão da sua própria dignidade. O pai, ele expôs as suas pernas, e o pai ainda correu como um servo na direção do seu filho, porque o pai jamais rejeita o seu filho. Ele não queria perder. Um pai não quer perder o filho. E um detalhe, o texto vai dizer que ele abraçou o seu filho que cheirava a chiqueiro. Sabe para quê? O que Jesus está dizendo aqui, está mostrando aqui? Tudo isso que o pai fez, correu, expôs os seus pés, correu como servo e abraçou. Tudo isso para que a condenação não chegasse antes da graça. Isso não é só sobre cultura judaica, é um ensinamento. É exatamente isso que Deus fez lá na cruz. Ele não esperou você ficar apresentável. O filho chegou todo maltrapilho. O pródigo chegou cheirando mal. Eu imagino as roupas desgastadas, cabelo grande, sujo. Mas o pai não esperou ele ficar apresentável. Jesus, na cruz, ele não esperou você ficar apresentável. Da mesma maneira que o pai aqui nesse texto, ele abriu mão da sua dignidade, Jesus abriu mão da sua glória. Ele tomou a vergonha sobre si. Sabe para quê? Para que a condenação não me alcançasse, para que a condenação não te alcançasse. E ele fez algo ainda muito lindo quando você lê o restante do texto. O texto vai dizer que ele chama os servos, manda buscar roupa nova, manda buscar anel e manda buscar sandálias para colocar nos pés. Quando Jesus vai ali para a cruz, ele não esperou ninguém. Nós chegamos, Jesus diz: eu não vou esperar vocês ficarem apresentáveis, é da maneira como vocês estão, mas eu vou transformar a vida de vocês. Vocês vão chegar fedendo a chiqueiro, vocês vão chegar com trajes sujos, vocês vão chegar até com descalços, vocês vão chegar sem aliança, mas quando vocês chegarem,
pelo que eu fiz na cruz, eu tomei a vergonha, eu me expus, eu deixei a minha glória para que a condenação não chegasse até vocês, para que eu possa dar vestes novas, para que eu possa estabelecer uma aliança com vocês, para que eu possa colocar sandálias nos pés, mas também para sentar à mesa e festejarmos juntos, porque vocês estavam perdidos, mas eu os encontrei, porque não fomos nós que encontramos a Cristo, mas foi a graça que nos encontrou. Eu quero te dizer que se você conhece alguém que está nesta situação, como este pródigo, a graça ainda está de braços abertos para abraçar, para dar vestes novas, para pôr aliança no dedo, para pôr sandálias nos pés e para sentar em uma mesa e festejar juntamente com esta graça que se chama Jesus Cristo de Nazaré. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que esta mensagem tenha falado com você e que você possa compartilhar. E aguarde, nós iremos finalizar com uma live muito profunda a respeito, porque ainda tem um pedacinho. O final dessa sessão vai ser com uma live com as 3 histórias e um desfecho maravilhoso. Um grande abraço e que Deus te abençoe em nome de Jesus.